Já em empreendimentos em população vertical, é fácil. Por quê? Porque a gente vai trabalhar, por exemplo, com as informações da NBR 2721, que ela mensura o custo de obra com base nas áreas do projeto, aquilo que dá para ser feito. A norma parte de modelos de edificações pré-estabelecidos, os quais foram quantificados, orçados e são atualizados mensalmente pelos Sinduscons regionais, tendo como resultado informações sobre o metro quadrado de custo de obra, custo unitário básico padrão. Bom, isso a gente tem calculado pelos Sinduscons, é uma base referencial, caso você chegue naquela cidade e você não tenha nem norte, né? É óbvio que eu sempre indico você usar o teu curso histórico, só que às vezes você não fez aquele tipo de empreendimento, né? Então vai ser necessário você ir naquele mercado e entender, tanto conversando com alguns consultores para entender o quão distante isso está do CUB, ou simplesmente pegando o CUB mesmo. Bom, o bacana dessa norma é que a partir do momento que eu tenho um estudo de massa, eu consigo quantificar, eu consigo estimar o custo de obra, ainda que eu não tenha os projetos detalhados. Por quê? Porque eu vou ter o total de área privativa, eu vou ter o total de área comum, a gente já consegue estabelecer alguns coeficientes. Para isso, vamos buscar um entendimento aqui do que como são essas áreas. Por que eu estou falando isso? O CUB, custo unitário básico padrão, é o custo do metro quadrado da obra que tem custo padronizado. Exato. Exemplo, eu não tenho um CUB da área descoberta sob laje. Eu não tenho um CUB da subsolo. Eu não tenho um CUB do hall. Eu não tenho um CUB da área privativa. A gente tem um CUB que é das áreas de coberta padrão, de acabamentos semelhantes. O restante, eu vou ter que quantificar, e para isso ele me dá coeficientes de uso, para que a gente crie o que nós chamamos de área virtual, ou área equivalente, para que essa área equivalente, a gente consiga botar tudo numa mesma panela, como se você estivesse trabalhando com laranja, banana e pera, e você transformar tudo em laranja, ou seja, eu vou pegar todas as metragens e multiplicar por um custo só. Mas para isso eu tenho que trabalhar a equivalência, né? Porque eu só tenho o custo daquilo que é padrão. O que não é padrão, eu tenho que tornar padrão. Como eu vou tornar padrão? Com os coeficientes. Vamos lá. Área privativa principal. Área da unidade autônoma de uso exclusivo, destinada à moradia, atividade ou uso principal da edificação, situada em determinado andar ou em 2 ou mais andares interligados por acesso também privativo. Pode ser de divisão proporcional ou não proporcional. E aí a gente tem o quê? As áreas de cobertas padrão. Medida de superfície de quaisquer dependências cobertas, que possuem áreas de padrão de acabamento semelhantes às respectivas áreas dos projetos padrão adotados na norma NBR 2721. Vou dar um exemplo. Apartamento, dentro do apartamento, hall social, ou seja, a gente consegue estabelecer o custo, que são de padrões de acabamento semelhantes. Porém, eu tenho áreas que também são cobertas, mas são de diferente padrão. Ou seja, tem padrões de custo totalmente distintos, porque tem padrões de acabamento diferentes. Bom, para que a gente consiga padronizar, a gente vai ter que trabalhar com coeficientes, para que a gente consiga entender a área que vai ser multiplicada pelo custo unitário básico padrão, que é o que eu chamo de área, a NBR chama de área equivalente, eu gosto de chamar de área econômica ou área virtual. A área cujo custo de construção é equivalente ao custo da respectiva área real, utilizada quando esse custo é diferente do custo unitário básico padrão da construção adotado como referência. Vamos aos exemplos. Garagem e subsolos. Eu vou aplicar o coeficiente de 50%. Eu tenho uma área, eu tenho 100 metros de garagem e subsolo para construir. Basta eu pegar 50% dessa metragem, ou seja, 50 metros, multiplicar pelo custo unitário básico padrão, que eu vou construir os 100 metros. Ou seja, eu apliquei a equivalência. Então, a norma já me deu um direcionamento. Ela está dizendo para eu aplicar o coeficiente de 50%. Significa que 50% desse carinha aqui, dessa metragem total, multiplicado pelo custo, eu faço toda essa metragem. Um outro exemplo seria terraços sobre lajes. Para um apartamento de cobertura que possua 200 metros quadrados de terraço
de descoberta, eu vou aplicar, por exemplo, o coeficiente de 30%, ou seja, eu só vou considerar 60 metros quadrados aplicado pelo custo total, pelo custo unitário básico padrão. Aplicando isso, eu consigo fazer os 200 metros quadrados. Interessante? Essa é a equivalência, ou seja, o objetivo lá na planilha vai ter a sugestão dos coeficientes que você vai utilizar e depois você vai ter, numa outra coluna, aquilo que você vai determinar como uso. E automaticamente você vai pegar o potencial construtivo total e vai transformar em área equivalente, para que essa seja multiplicada pelo custo e que você consiga estimar o custo total do seu projeto. Bom, mal, padrão alto, normalmente o que o Sinduscons coloca é o PP4, o R8, enfim. Procure lá saber quais são as referências, quais são os padrões, todo o Sinduscons disponibiliza isso. Aqui, por exemplo, eu tenho os coeficientes sugeridos pela norma NPR 2721, lembrando mais uma vez que isso aqui é para empreendimentos verticais. Empreendimento horizontal, de tipo de loteamento, você não tem isso. Você vai ter que fazer as análises de viabilidade prévia, levando em consideração as restrições e contrapartidas exigidas pela prefeitura local onde está a tua terra, onde está a tua área. E a partir dali que você vai conseguir entender o potencial líquido, né? Maravilha. Então, aqui a gente tem um potencial, a área privativa, deixa eu botar meu óculos aqui, área privativa, eu vou usar coeficiente 1, varanda 1, a norma diz que eu posso ir de 0,75 a 1, pilotis coberto 1, o terraço descoberto sobre laje 0,30, eu posso ir de 0,30 a 0,6 como sugestão, subsolo, ele me dá 0,50, eu posso ir de 0,50 a 0,75, mas há situações que o subsolo pode ficar tão caro quanto a área privativa, ou até mais. Depende do rebaixamento de lençol freático, se você vai ter que fazer contenção de manta asfáltica, se vai ter que azulejar. Então, tudo depende. Aqui é levando em consideração o padrão, ou seja, a maior parte dos acontecimentos. É aquilo que normalmente temos como padrão. Aquilo que sair do padrão, você vai ter que desenhar a sua curva depois. O bacana disso é que depois de nós terminarmos a nossa construção, a gente pode comparar com o CUB local. Quão distante ficou o custo de construção nosso do custo padrão utilizado pelos Sinduscons na região onde eu empreendi. Vou dar um exemplo. Eu terminei aqui e a minha relação deu 1,5% do CUB, ou seja, 50% a mais do que o CUB. Eu posso, daqui a alguns anos, caso eu não tenha empreendido, não tenha atualizado os meus orçamentos, caso eu empreenda lá novamente, eu posso pegar o CUB e utilizar a referência de 1,5 CUB, ou seja, 50% a mais. Multiplicar aquilo ali por 1,5 vai ser a referência adotada em função do que eu tive de construção naquela região. Sempre é bom a gente estar comparando com o CUB para ver quão distante ele está. Gente, só que tem um detalhe, o custo unitário básico, padrão, o CUB, ele não calcula tudo. Tem algumas coisas que você vai ter que buscar. Não vai ser de tarefa difícil, você consegue pegar isso. Exclusões, projeto. Você tem que ligar para o arquiteto e perguntar como é que você vai colocar o projeto. Você pode tirar o projeto da curva. Normalmente eu tiro o projeto da curva. Você bota em outro lugar. Elevadores. Você tem que entender quantos elevadores são, a estimativa de elevadores para poder orçar isso, ligar para a fábrica, saber, para poder colocar no CUB. Terraplanagem, coisa, paisagismo, despesas legais. Lá na planilha, vai ter um lugar onde você vai colocar essas variáveis e ele vai recalcular o CUB, gerando para você o CUB ajustado. Ou seja, com as variáveis que não estão dentro do custo padronizado. Por quê? Fundações. Não tem como o Sinduscon padronizar a fundação. Vai depender da topografia do terreno onde você vai entender. Se aqui você liga para o engenheiro calculista da região, onde o cara já empreende na região, ele vai te dar uma estimativa de custo por apartamento. Até porque o interesse dele vai ser pegar o projeto, então isso aí você consegue. E aí a gente consegue o quê? Desenhar melhor. Cristiano, mas eu tenho um custo, conversei com algumas pessoas, custo histórico está mais conciso. Vai no custo histórico. O custo histórico é bom para você utilizar. Tranquilo? Bom, estimativa de receita, eu vou passar por ela rápido, é só para a gente poder martelar mesmo o juízo, para dizer o quê? Que a estimativa de receita é o entendimento de quem vai te comprar. O preço é balizado levando em conta a capacidade de compra mensal dos ativos de longo prazo. Ou seja, quanto o pessoal pode dar de entrada e como eles vão comprar de você. Balões ou intercaladas, enfim. A velocidade de venda é obtida através da intenção de compra espacializada no tempo. Cristiano, eu posso usar histórico? Eu não aconselho que você utilize histórico. Porque histórico de vendas já aconteceu. É diferente de histórico de custo. Porque histórico de custo, basta eu atualizar os preços, eu estou lá com a velocidade, eu consigo pegar as variáveis que mais impactam. Já essa você controla. Mas você não controla, por exemplo, a intenção de compra. A intenção de compra, ela é volátil, ela está com exógenos. Pandemia, crises, as pessoas mudam de opinião
a partir do momento que elas se sentem acuadas, com medo, preocupadas em fazer dívida de longo prazo, ou porque perdeu um emprego, ou porque está endividado. Então, isso aqui é extremamente importante, você entender essas pessoas, como elas querem comprar e quando elas querem comprar. Isso vai balizar a velocidade de venda e o teu fluxo de recebível. Show de bola. Eu gosto de analisar a intenção de compra perguntando uma escala de 0 a 10. Quanto mais próximo de 10, melhor. Eu gosto de pegar aqui entre 8 e 10 para ver a pressão de compra. E aqui, um exemplo, por exemplo, de intenção de compra espacializada no tempo. A gente já viu isso nos 10 passos, mas vou bater de novo aqui para você ficar sempre sonhando com esse gráfico. Aqui, eu perguntei e vi, caramba, eu queria lançar tudo agora, mas para curto prazo só tem 1%, 19% em 12 meses. Pergunta, os 20% de intenção de compra naquele momento dá para matar o meu projeto inteiro? Ou não? Eu vou ter que desmembrar ele, vou ter que fasear. Cristiano, eu consigo puxar essa galera para cá? Depende. Se for medo, eu estou com medo da crise, estou preocupado com a pandemia. Se o problema for dívida, você não vai conseguir trazer esse cara para hoje. Por quê? Porque está endividado. Então, quando a gente tem... Eu sempre digo isso, eu falei para vocês lá nos 10 passos. A gente consegue puxar a intenção de compra para o curto prazo se o problema for medo e a gente tiver um projeto que é escasso. A gente consegue trabalhar marketing. Mas se o problema for dívida, a gente não consegue puxar, porque ainda que ele queira, ele está endividado. Tranquilo? E aí a gente precisa respeitar e muito isso daqui. Bom, agora a gente consegue o quê? Projetar as estruturas macro do nosso fluxo de caixa, estimando prazos. Exemplo, como é que eu compro o terreno? Compro dinheiro? Se eu compro dinheiro, como é que eu pago? É parceria, o cara participa do VGV? Show de bola. Não, Cristiano, é unidades que eu vou entregar? Então aqui eu vou determinar isso. Legalização, quanto tempo eu demoro ou para ter o RI para construir, ou para ter o RI lá do meu loteamento. E aí você vai ter que entender as peculiaridades da região para você entender o tempo médio de legalização. Início da venda. É muito comum em loteamento você só iniciar a venda quando você já tem uma certa construção da infraestrutura. São raros os loteadores que vendem com mato no terreno. O cara bota lá o stand, beleza, aqui vai ser um loteamento. É muito raro isso. A maior parte dos empreendedores tem que, normalmente, abre as avenidas, abre as ruas, as arteriais, bota meio fio, e aí depois bota as bandeirolas e vai. Ou seja, eu começo a obra antes, e a venda vai ali na metade. Né? Não precisa necessariamente ser na metade, mas eu já comecei a obra. Já em incorporação vertical, prédio, casa, é diferente. Você bota o tapume, faz toda a propaganda, bota uma maquete, bota o stand de venda, você começa a vender, você começa a construir depois. Então, só entender essas peculiaridades. Quando eu começo a construir, se for loteamento, infraestrutura, se for prédio, a construção em si. Quando sai o TVO, o termo de verificação de obra, ou seja, quando eu termino, né, a minha obra, ou as chaves, quando eu entrego as chaves para o cliente. As estimativas de receita a gente já falou bastante, que é quando eu vendo, como eu vendo aqui na cidade. A estimativa de custo, ou seja, a minha curva de obra, a gente vai estimar primeiro lá pelo clube ou pelo orçamento lá do loteamento. Depois a gente vai dizer qual a curva de construção nossa. Depois a gente vai estimar os custos de operação, barraco de obra, custo de aprovação do projeto arquitetônico, caso você não queira colocar ele na curva de custo de obra, marketing, stand de venda, sempre eu gosto de separar, porque normalmente o stand de venda tem um peso muito grande. Às vezes um decorado, por exemplo, é caro. Qual a curva de marketing? Normalmente ela segue a curva de venda, ela tem um mês antes. Comissões, qual o valor da comissão na região? Ela parcela ou não a comissão? Gestão de projetos, ou seja, gerenciamento do projeto. Você vai cobrar alguma coisa para a tua empresa pagar o custo fixo? Tem gestão, por exemplo, de recebíveis, que é uma coisa mais comum no loteamento. No modelo matemático, você vai poder decidir se ele é percentual, em cima do VGV nominal ou VGV com juros, ou se ele é verba por unidade vendida. Custos diretos para revenda de produto recebido. Isso é muito comum, você receber unidades, por exemplo, o cara comprar um apartamento e entrega um apartamento antigo. Você vai ter custo de revenda, imposto, tributação e comissão. Precisa mensurar isso. Taxas de administração sobre obra, caso você seja um incorporador e não seja construtor. Nem todo incorporador é construtor. Às vezes ele só é incorporador, ele é o cara que junta toda a coxa de retalho. Aí, se ele for contratar um construtor, ele pode fazer isso por empreitada ou por obra para administração. A gente vai ter que informar isso. Definições de taxa de incorporação, caso o incorporador cobre uma taxa por ele ter criado o negócio. Isso normalmente acontece quando tem vários players como sócio, players diferentes. Taxas de seguros. E aí depois a gente vai definir a taxa de juros do financiamento da tua carteira. Se for loteamento, o que a gente vai botar como indexador para poder a gente financiar no longo prazo. Já o empreendimentos ligados à incorporação pela 4591, a gente não tem como fugir muito. É INCC até a obra e depois a gente pode colocar aquilo que o mercado normalmente está usando. Tá? Mas, então, a definição da taxa de juros aqui, é a definição da taxa de juros do financiamento direto com você. A gente sabe que o loteador é quem financia, né? A maior parte dos investimentos é o agente financiador, né? Mas na incorporação vertical a gente também tem uma parcela que a gente recebe como direto, né? Que é a poupança antes do financiamento bancário. Depois disso, eu tenho condições de montar o meu fluxo, porque eu já tenho todo o cronograma dele desenhado, tanto de recebíveis quanto de custos e despesas. Eu vou conseguir calcular payback, VPL, TI, e estudar diferentes cenários para entender o melhor modelo de entrada. Legal? Show de bola.